Caminhoneiros de todo o Brasil não desistem da manifestação contra o aumento dos combustíveis. Na Dutra, uma liminar obtida pela CCR impede a paralisação do tráfego, mas eles estão em vários pontos à margem da rodovia, fazendo manifestações e procurando convencer a família brasileira que a greve não é só por eles, mas em defesa da economia popular. Vamos tirar dúvidas sobre esse assunto hoje. Estamos recebendo aqui o economista Humberto Felipe. Ele já é conhecido de todos nós e volta e meia está aqui conosco ajudando a refletir sobre temas importantes. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Grande satisfação tê-lo conosco. Me parece, que a coisa vai ficar um pouco atenuada porque a Petrobras já está anunciando uma redução. Ao invés do aumento que seria praticado nessa terça-feira nas refinarias, parece que o combustível vai chegar 2% mais barato para a gasolina e 1,7% para o diesel. Certo. Mas a gente precisa refletir sobre o tema como um todo, porque de qualquer maneira o combustível está muito caro. E tem uma tendência, pensando em termos de petróleo, a tendência é que ele se estabeleça nesse preço, nessa faixa de preço, ou até se torne um pouco mais caro. E isso acaba refletindo no preço do combustível. Eu vi depoimento na rede social de um líder do movimento, um sujeito bem, articulado, dizendo, olha, você que está aí, nós que estamos aqui, não fizemos nada para chegar a esse nível de situação. Foram eles, foram desvios, foram falcatruas, má administração. O sujeito parece que tem lá sua razão. Eu diria que em parte, porque nós somos culpados também pela situação que estamos vivendo, né? Porque fomos nós que colocamos os eles no governo. Mas a situação que nós estamos atravessando no país é uma situação que eu não diria que ela é crítica, porque existe possibilidades interessantes, mas nós estamos o nosso desenvolvimento, o que devia estar acontecendo de crescimento, ele está sendo postergado pela situação política que nós temos. Essa situação política tem impactado negativamente a economia brasileira. Petrobras agora está dando lucro, 78% de valorização das ações, lógico também, né? O sujeito está passando tudo para nós, até botijão de cozinha. Desde que me entendo por gente, esse botijão era preço subsidiado por força do impacto social que ele gerava, né? Agora não, está competindo com a paridade do mercado externo. Isso, mas nós temos que fazer uma análise também, porque manter o preço pressionado ou regulado, como foi regulado até recentemente, ele acaba trazendo impactos negativos para a própria sociedade. Eu, particularmente, tenho muito receio de preços regulados, de preços que são irreais, que são controlados pelo governo. E por que isso? Porque você pode resolver um problema momentaneamente. Então, você poderia reduzir o preço do petróleo agora, mas isso tem uma consequência do combustível agora. Mas isso tem consequências normalmente nefastas para a economia. O ideal seria a economia, o preço, ele ser regulado pelo preço das matérias-primas, como acontece em outros setores. O governo botou a tranca atrasado, né? Porque podia ter feito isso antes da coisa chegar aonde chegou, uma paralisação grave que só nos poucos momentos, né, que está sendo enfrentada já traz consequências graves, né? Produção que fica retida na estrada, safra que deixa de ser apanhada, plantio que também atrasa pela demora da chegada das sementes. Com certeza. Mas é preciso também analisar um outro ângulo da questão. Nós estamos também com um problema em relação a preço de frete. E o preço de frete está pressionado para baixo. Por quê? Porque a nossa economia está relativamente parada. Nós ficamos com um crescimento negativo, nós já chegamos a ter um crescimento negativo muito alto, e esse crescimento teve uma reversão agora. A expectativa no ano passado é de que a gente tivesse em torno de 3% de crescimento do PIB. Nós não vamos conseguir chegar a isso. Então, aliado a essa questão do preço do petróleo, nós temos o problema de não estar tendo o crescimento que deveríamos estar acontecendo. Isso pressiona o preço do frete. O Brasil é um país sobre rodas e a gente vive, em termos de transporte, o samba de uma nota só, porque está lá na rodovia.
Houve governos que anunciaram que governar é abrir estradas e, de repente, largou-se as ferrovias. E aí a gente está também vivendo essa situação um tanto complicada de pressão. Porque o transporte rodoviário, ele é um transporte, ele é importante, é um modal muito importante, mas para longas distâncias o ideal seria que se utilizasse o transporte, outros tipos de modais, o ferroviário é o mais adequado. Mas a história nossa, todo o processo histórico nosso, ele não criou, né, na época que era para ter feito um bom investimento em ferrovias, esses investimentos não foram feitos da forma adequada. Então, se eu tinha problemas de bitola, as bitolas não falavam umas com as outras, isso dificultava que a mercadoria pudesse atravessar o Brasil, né? Diferente do que aconteceu em outros países, como na China, como no Japão, nem estou falando de Estados Unidos e Europa, né? Em que uma mesma linha ela atravessava o país. Então, nós tivemos essa fragmentação e, na época do Juscelino, por uma questão estratégica, resolveu colocar todas as fichas na rodovia. E aí nós temos essa disparidade em relação aos modais de transporte nosso, né? Professor, a gente está aí diante de uma situação delicada. O presidente da República, dias atrás, ocupou aí as redes e todas as mídias para dizer que fez 20 anos em 2, né? Dizem até que essa verba veio da saúde, o que é coisa bastante complicada também. Mas essa situação do combustível põe por terra toda a propaganda de êxito do governo, mas eu vou lhe pedir para refletir sobre o tema com calma. Na volta da entrevista, a gente aborda esse aspecto. É já, não saia daí.